Jamil Chad escreveu uma coluna hoje falando o seguinte, das pessoas que votam no Trump são brasileiras. São brasileiras e votam no Trump. Temos de fechar a fronteira. O que dizem brasileiros que votam em Donald Trump? Aqui, no reta final da campanha eleitoral mais tensa da história recente dos Estados Unidos, o UOL conversou com brasileiros que vivem nos Estados Unidos e votam por Trump. As pesquisas de opinião mostram praticamente um empate técnico entre ele e Kamala Harris. Karine Cristina de Melo Silva, 46 anos, de Brasília. Cheguei aos Estados Unidos em 2000 com visto de estudante. Moro em Nova York, trabalho com mercado de luxo. Fui sorteado há 4 meses após minha chegada. Logo dei entrada na documentação e resolvi ficar para dar seguimento ao processo. Desde quando você pode votar? Me tornei cidadão americano em 2021. Então, neste ano foi a primeira vez que votei. E votarei por Donald Trump. Suas políticas se alinham com meus posicionamentos e valores. Pô, a senhora é racista, nazista, fascista. Que legal. O governo Trump foi uma administração de economia forte, apesar da pandemia, taxas baixas de inflação e desemprego. Trump se posiciona fortemente a favor da primeira emenda, que é a base da Constituição, e preza pela liberdade de expressão. Por qual motivo você votará por Trump? Como republicana, me oponho à agenda woke. Esse papo de agenda woke. Ninguém faz agenda woke aqui no Brasil, caralho. Que se elegeu, que tentou se eleger, que apoia a transição de gênero em crianças e competição de pessoas trans em esportes femininos. Sou pró-vida. E como Trump, acredito que caiba a cada estado decidir quais políticas de aborto devem ser adotadas de acordo com a vontade da população. Sou absolutamente contra aborto em estágio avançado, a menos que haja risco para a mãe e bebê, como já previsto na lei americana. Durante o governo Trump não tivemos nenhuma guerra e acredito que Trump seja um líder forte e respeitado pelos demais líderes mundiais. Trump tem um discurso de ataque aos imigrantes, pergunta o Jamil Chad. Isso te incomoda? Você tem medo de ser alvo de mais xenofobia se ele vencer? Essa afirmação não é verdadeira. Como imigrante legal neste país, registrado no Partido Republicano e participante ativa dos eventos de Trump, afirmo que muitas falas dele são tiradas de contexto. Participei do fim de semana do comício de Trump no Madison Square Garden e posso afirmar com propriedade que havia pessoas de todos os países, raças e religião. Nunca me senti discriminado. Aqui, queria outras pessoas. Aqui, o Elias Correia de Oliveira Júnior, de 50 anos, de Brasília. Por qual motivo você votará em Trump? Quando ele entrou em seu primeiro mandato, tínhamos acabado de fazer o investimento e tínhamos muitas dificuldades para parar. Quando ele entrou, um dos primeiros passos foi lutar contra os produtos vindos da China. Minha empresa faz pia para cozinha e banheiro, e os chineses estavam trazendo o produto pronto para o mercado americano. Como eu, pagando em dólar. Irá concorrer com... Como eu, pagando em dólar, vou concorrer com ele. Trump entrou, colocou 300% de imposto e segurou. Minha empresa começou a respirar. O discurso de Trump contra a imigração te incomoda? Esse discurso é só uma jogada política. É um cara muito inteligente. Muito inteligente. Não cai nesse discurso. É mesmo uma estratégia para ganhar a eleição e conseguir votos. Em que a vitória de Trump beneficiaria a sua vida? Nos trouxe mais segurança, tanto economicamente como na questão de ataques. Esse é um país que é amado por alguns e odiado por muita gente. Então, ele precisa segurar isso. Qual mensagem a vitória de Trump mandaria ao Brasil? Uma mensagem para que o povo pense bem antes de votar. Não se está dando certo essa esquerda no Brasil e sua administração no país. Sou louco pelo Brasil. Quero voltar, mas sem pensar em política. Tá aqui 2 brasileiros que votam em Trump, fechados com Trump. Temos de fechar a fronteira. Teve isso aqui, ó, essa fala aqui que eu, infelizmente, perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ela fala mal da Kamala Harris também e tal. O que você acha aí, Calejão, dessas pessoas que o Trump... A primeira pessoa que ele vai atacar são os imigrantes, né? Que estão legalmente ou ilegalmente, né? Isso a gente sabe. E essas pessoas que estão nos Estados Unidos... Por isso que eu não tenho mais vontade nenhuma de ir para os Estados Unidos, porque além do povo americano, você tem muitos brasileiros que pensam dessa maneira lá, né? E é uma coisa que é grande esse público brasileiro que mora nos Estados Unidos que apoia o Trump, né, Calejão?
Eu não consigo entender, né? É o cara, como no livro do Gessé, que a capa é um cara sentado num tronco de árvore cortando o próprio tronco que ele vai cair, né? Cara, eu tenho... É curioso notar, né, que existe... Durante muito tempo as pessoas dizem, você vai brigar com a pessoa por causa de política e tal. E você vê que a questão é muito mais complicada, né, irmão? Não é isso. A questão não é brigar por causa de política, é que você vê que existe uma orientação filosófica que precede a escolha política. Entende o que eu estou te dizendo? Então, se você vê claramente nessas duas pessoas que elas estão filosoficamente orientadas ao individualismo, à competição, à agressividade. Basicamente, elas querem que todo o resto se foda. E elas só pensam nelas. Então, você vê que tem uma determinação muito clara de não perceber a vida a partir de um prisma minimamente coletivista. E não é de se espantar que... como é que isso vai se sustentar, Bezi? Se você vive única e exclusivamente para você, pensando que assim, sabe? Problema dos cada um com seus problemas, eu vou tocar a minha vida e não estou preocupado com nada além do meu próprio negócio, Porra, se você é estrangeiro, você chega no país porque existiu uma determinada oportunidade e depois você quer cercear essa oportunidade para outras pessoas. Você vota alinhado com um cara que diz que Porto Rico é uma ilha de lixo. Um cara que ataca todo mundo que não seja homem, branco, heterossexual e milionário, tá? Porque não acha que ser branco vai te garantir qualquer coisa, não. Se você é branco e pobre, os caras como Trump querem que você se foda. Né? Não, tem uma orientação filosófica que precede essa escolha política, você entende? Não é por causa de política que eu brigo com as pessoas como se isso fosse uma coisa simples. É porque ao votar num cara como Trump, como Bolsonaro, como Marçal, você está validando todo um conjunto de valores, toda uma orientação filosófica que te diz que você é um canalha. Não é tão difícil de entender isso. Se você vota num cara que usa o suicídio do pai da Tabata, se você vota num cara que diz que usa arroba para falar de negros, a questão não é política. Ela é também política. Mas antes de qualquer coisa, tem um preceito filosófico que organiza a tua vida. É como você vive. É óbvio que essa mulher, ela é profundamente racista, elitista, misógina, mesmo sendo mulher, xenófoba, mesmo sendo brasileira. Entende? Porque senão não votava, Bezi. Senão não vota, mano. Senão na primeira declaração que o Orange Motherfucking Dumb fizer, é tipo, que porra é essa, irmão, que você falou aí? Ah, não. Não. Você tem uma certa régua moral, vamos dizer, no sentido bom, não, sabe, moralista desse termo, que não te permite estar alinhado com essas porra aí. Agora, essa galera não tem, mano. E é essa mentalidade individualista, competitiva, de que eu não quero nem saber, mano. Sou eu mesmo e o resto que se foda, leva essa base trampista a votar dessa maneira. Agora, é triste. É triste que, sobretudo, mulheres, imigrantes, sabe, votem num cara que diz desprezá-los. O cara tá dizendo literalmente, eu não gosto do Marco Bezzi. E você vai lá e fala, mas eu vou votar na Legião. Você é um otário, me desculpa. Você é um otário. Não tem outra definição para definir brasileiros que votam no Trump. São otários, Bezzi. É óbvio que é muito mais profundo do que isso, como você muito bem colocou, o pobre de direita do Gessé traz elementos fundamentais, mas para extravasar a minha raiva, eu vou dizer que eles são otários e